Fala pessoal, hoje eu vou resolver aqui um problema de física bastante interessante e ele lembra alguns problemas anteriores que eu já fiz no canal, que é saltando um cilindro e um quadrado. Mas esse problema aqui ele tem uma diferença que ele não pede a velocidade mínima para você saltar esse hexágono. Ele te diz que lança um projétil de tal forma que esse projétil ele passa por esses quatro vértices aqui do hexágono e pede para você calcular a tangente do ângulo de lançamento e o alcance máximo, sabendo que o lado do hexágono regular é A. Bom, para resolver esse problema, eu quero que você lembre das equações para o movimento parabólico, tá? A gente decompõe esse movimento aqui em um eixo Y e um eixo X, tá? No eixo X, você sabe que você vai ter uma componente da velocidade, que é um V0 cosseno alfa. Eu vou chamar aqui, ó, V0 cosseno de alfa vezes o tempo. Ou seja, a coordenada X ela vai ser a velocidade vezes o tempo, onde essa velocidade é V cosseno. E no Y, como eu tenho aqui a gravidade, né, agindo no sistema, então eu posso escrever como Y igual a minha componente vertical da velocidade V0 seno de alfa vezes o tempo, menos a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Que são as equações aí para esse movimento parabólico, né? Qual a ideia para a gente usar agora? Vamos substituir o t nessa equação aqui. Aí eu vou ter que y é v0 seno de alfa t. No caso eu vou substituir o t, né? Então aqui eu vou substituir por x, ó. Eu vou reescrever, dividindo g sobre 2, t quadrado. Substituindo vai ficar y igual a v0 seno alfa aí x sobre v0 cosseno alfa, substituindo o t, tá? Menos g sobre 2 vezes o t quadrado, e fica x quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Esse v0 corta aqui com v0, e eu ficaria aqui y é igual a x tangente de alfa menos gx2 sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Até aí, tudo bem, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Como eu quero calcular o alcance máximo, tá? A distância que ele alcança eu vou chamar de L, tá? Que é esse alcance máximo, e também a tangente de alfa. Eu vou agora... Como é que eu calcularia esse valor de L? Esse valor de L, você sabe que ele é dado por 2 vezes V0 ao quadrado, seno de alfa, cosseno de alfa, sobre G. Esse valor aqui eu já sei decorado, tá? Só substituir aqui. Mas se você fosse calcular, né? Você teria que calcular o tempo que ele leva para subir até atingir a altura máxima. Com esse tempo, você sabe também o tempo de descida, que é o mesmo tempo. Aí, então, substituir esse tempo total na coordenada x. Então, para esse tempo total, ele vai percorrer L, então você acharia essa resposta aqui, tá? Eu posso até fazer isso em outro vídeo, mas como essa questão ela é um pouco grande, eu tô só jogando aqui esse valor, tá? Então, acredita em mim. Por que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou colocar aqui V0, ó, 2V0 ao quadrado, cosseno de alfa sobre G. Isso aqui é igual a L sobre seno de alfa. Por quê? Eu vou substituir isso aqui, ó, aqui. Tá vendo esse G aqui, ó? Eu posso passar dividindo aqui, ó. Então eu já tenho, ó, 2v0 cosseno ao quadrado, G. Tá vendo que tá faltando um cosseno ao quadrado, né? Então vai ficar um cosseno aqui. Então eu vou ter que y é igual a x tangente de alfa menos, ó, x2 que multiplica. Como eu tô substituindo aqui, ó, vai ficar L, né? Sobre seno. O seno sobe, então fica tangente. Porque tem um cosseno dividindo aqui. Então, quando eu substituir isso aqui dentro, eu vou ficar com isso. Agora, olha como essa equação ficou muito legal. Eu tenho que y é x tangente de alfa, que multiplica 1 menos x sobre L. Concorda? Colocando x tangente em evidência.
Ó como você tem uma equação enxuta. Bem interessante. E no problema ele te falou o seguinte, que esse objeto, ele passa pelos 4 vértices. Então, basta pegar agora as coordenadas desse vértice aqui e desse vértice aqui, substituindo nessa equação para obter duas equações. E eu vou ter duas variáveis, a tangente e o L, que é o alcance máximo. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro esse ponto aqui de cima. Tá? Esse aqui é simétrico, tem que passar aqui, porque esse pentágono é regular. Qual é a coordenada x desse ponto? Eu posso imaginar o seguinte, que aqui, ó, no centro do meu hexágono, essa distância, eu vou colocar de preto para ficar mais legal. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui é L sobre 2, tá? Ó, essa distância aqui é L sobre 2. Eu quero essa distânciazinha, então, L sobre 2 menos esse comprimentozinho aqui, ó, dá a distância que eu quero. Mas eu também poderia fazer o seguinte, baixando uma altura aqui, ó. Como eu sei que isso aqui é 60 graus, pois isso aqui é um hexágono, e os ângulos do hexágono regular são 120, eu posso muito bem, ó, eu sei que aqui também é A, né, que é ao lado do meu hexágono, achar que esse comprimentozinho aqui, ó, é quanto? A cosseno de 60, então aqui é A sobre 2. Só que eu sei que isso aqui tudo, ó, quando eu ligar até aqui, ó, é A. Então isso aqui também, ó, é A sobre 2. Isso aqui é A porque se eu ligar aqui pra cá, ó, esse triângulo aqui, ó, é equilátero, tá? Então fica A. Então aqui é A sobre 2. Então, ó, eu já sei que L sobre 2 menos A sobre 2 é a coordenada x desse ponto aqui, ó. Então eu tenho aqui L sobre 2, ó, x é L sobre 2 menos A sobre 2. E qual é a coordenada y desse ponto? Essa altura aqui, né? Que é o A seno, concorda? A seno de 60 vezes 2, né? Que são duas vezes, ó. Quanto é o A seno aqui, ó? Fica A raiz de 3 sobre 2, né? Então, vezes 2, então dá A raiz de 3. Então, a coordenada y é A raiz de 3. Substituindo nessa equação aqui, ó, eu vou ter que A raiz de 3 dá igual a o x, né? L menos A sobre 2, que multiplica a tangente de alfa, que multiplica 1 menos L menos A sobre 2L. Ajustando aqui essa equação, eu vou ter que A raiz de 3 é igual a quanto? Ó, L menos A sobre 2, tangente de alfa, multiplica 2L menos L, L. Menos com menos mais fica A. Então fica L mais A sobre 2L. Então eu guardo essa equação aqui, ó. Tá? Eu guardo essa equação aí. Porque agora eu vou escrever as minhas equações, essa minha equação por esse ponto aqui, ó. Qual é a coordenada desse ponto? Para achar a coordenada x dele é fácil, ó. Porque daqui para cá é A. Mas eu quero só essa distânciazinha aqui, ó. Quanto é essa distância pequena? É o L sobre 2, que é daqui até a metade, ó, daqui até a metade, menos o A. Então, o x dele, ó, o x2, é L sobre 2 menos A. Já sei a coordenada x desse ponto. Qual é a coordenada y? É só A cosseno de A seno de 60, né? Que é A raiz de 3 sobre 2. Então, eu já sei que o y2 aqui, ó, é A raiz de 3. Subindo aqui um pouquinho, tá? A raiz de 3 sobre 2. Tendo os pontos, só substituir de novo nessa equação aqui, ó. Vai lá. Substituindo, eu vou ter aqui A raiz de 3 sobre 2, né? Que é o y. Tem que ser igual a x, que é L, menos 2A sobre 2, tá? Vezes a tangente de alfa, que multiplica agora 1 menos x sobre L. Quanto é o x? L menos 2A sobre 2L. 2L aqui, tá? Reescrevendo isso aqui, eu vou ter A raiz de 3 sobre 2 igual a L menos 2A sobre 2, tangente de alfa. Multiplica, ó.
Passa 2L pra cá, menos L, fica L. Mais, porque menos com menos mais, 2A. Isso tudo sobre 2L. Então, eu tenho essa outra equação aqui. Agora ficou muito bom. Porque, ó, olha para essa equação de cima e olha para essa equação de baixo. São muito parecidas. Se eu vier aqui e cortar esse 2, ó, eu posso igualar isso aqui com isso aqui, correto? Então, vamos igualar agora as equações. Ó. Quando eu igualar, vai cortar as tangentes. Então, eu vou ter, ó. Igualando aqui, vai ter. Ó, isso aqui, ó, diferença de 2 quadrados, ó. Já fica bom, fica L2 menos A2, ó. Sobre 4L vezes tangente de alfa, né? Tem que ser igual a tangente de alfa, ó, tangente de alfa. Ó, outra diferença de 2 quadrados, L2 menos 4A2 sobre 2L. Ó, corto o L aqui, corto o L, corto o 2, fica um 2 aqui, sobe subindo um 2 aqui, ó. Então, a tangente corta também, ó. Então, eu já sei, ó, que 2L2 menos 8A2 tem que ser igual a L2 menos A2. Corto o L com esse 2 aqui. Passo 8 para lá, menos A fica 7, então L é igual a quanto? A raiz de 7. Quando eu tirar a raiz, né? Ou seja, já achei o meu alcance máximo, né? Que é essa distância toda aqui. O problema, ele pede o alcance máximo e o valor da tangente de alfa. Bom, para achar a tangente, basta você pegar o valor do alcance e substituir em alguma dessas duas equações aqui, ó. Que aí você acha o valor da tangente de alfa. Como o meu papel aqui acabou, né? Eu não vou substituir. Eu vou deixar para você responder em casa, né? Então, basta você pegar isso aqui, substituir ou aqui em cima. Aí você vai achar o valor da tua tangente de alfa. Bom, esse é o vídeo que eu queria mostrar. Veja que é um vídeo bem longo. Até porque essa questão ela não é simples, é uma questão bem difícil. Essa forma como eu ataquei o problema, ela melhora muito o problema. Se você tentar de outra forma, aí você vai ver que vai dar umas contas feias. Mais feio do que estão dando aqui, então é isso aí.